Necessitamos de instrução e capital. Não é possível construir escolas, comprar livros e pagar mestres sem capital. É preciso simultaneamente resolver o problema do capital e o problema da instrução. Não se pode ensinar a ler quem tem fome. É preciso capital para a instrução e capital para a indústria. É preciso dar simultaneamente ao povo instrução e trabalho. Dar instrução aos brasileiros para que eles conheçam perfeitamente toda a extensão de seus direitos e de seus deveres. Dar-lhes trabalho para que eles possam ser realmente livres e independentes. Eu comecei lendo essa frase, comecei o vídeo hoje diferente lendo essa frase, que é o tema do vídeo de hoje. Essa frase ela é dita, tem várias, eu vou citar mais algumas aqui, mas essa talvez seja a mais importante, que é de André Rebouças, o segundo vídeo aí da série sobre revisionismo histórico. André Rebouças foi um engenheiro, no século XIX, foi importante em reformas de portos e ferrovias no Brasil, foi talvez o grande nome na seca que assolou o Brasil em 1880, conseguindo resolver o problema do acesso à água, que as pessoas tinham dificuldade. É um baiano, de Cachoeira, nasceu no dia 3 de janeiro de 1838. Seu pai era um rábula, advogava, aprendeu a advogar por conta própria, estudou um autodidata e era um conselheiro do Império. Por isso André Rebouças era um amigo pessoal, não só da princesa Isabel, tema do vídeo passado, como também do pai dela, Dom Pedro II. Tinha acesso livre ao palácio e era amigo pessoal dos dois. Também era um bacharelado em matemática e ciências físicas, estudou na Europa e talvez, antes de eu falar do grande feito dele, talvez o grande feito dele aí, o seu busto, dele e do irmão dele, se encontra lá no Rio de Janeiro, na entrada do túnel Rebouças, que foi construído aí no final do século XX, no governo Carlos Lacerda. Aliás, através do Carlos Lacerda, aí, na década de 60, mais ou menos, foi construído o busto dele e do irmão dele para homenagear essas duas figuras importantes do Brasil, que ficaram mais tempo, apesar de ser baiano, a vida dele se constituiu mais ali no Rio de Janeiro, tá? Mas o grande lance do André Rebouças, e que tem muito a ver com o início do vídeo, lendo aquela frase dele, é a questão da abolição da escravidão. Ele era um abolicionista, era um negro, era um abolicionista, mas ele entendia que a abolição pela abolição por si não adiantava, era preciso ter outras coisas para que a abolição de fato se constituísse, se concebesse. Então, como eu li na primeira frase, ele fala que sem capital tem como você fazer uma abolição. Você tem que ter um país forte economicamente para que você possa dar trabalho e educação às pessoas. E se você não tem dinheiro para poder gerar isso, não adiantava você abolir a escravidão. Você ia abolir a escravidão no papel, na lei, mas na prática ela não ia acontecer. Isso é muito importante porque, como eu falei num vídeo há algumas semanas atrás, as pessoas esquecem, as pessoas agem muito de imediato. Não, queremos isso, mas precisa-se de uma base para que esse objetivo que você quer atingir, ele aconteça. Não adianta a gente querer sair nas ruas, fazer manifestações, se a gente não tem um plano. Qual é o plano? Qual é a base disso aí? Ou não adianta você fazer por fazer. Você tem que ter uma arquitetura toda bem elaborada, um plano bem feito, para que de fato você possa atingir o seu objetivo. E por isso aquela minha crítica a essas pessoas que saem às ruas querendo fazer revisionismo histórico. Você precisa antes ter uma base
Você quer fazer o revisionismo histórico por quê? Para quê? Qual o objetivo? Né? Então tem que ter toda uma articulação. Fazer por fazer não adianta, é uma coisa inútil, vai atrapalhar e não ajuda em nada. Tá? Bom, mas voltando aqui sobre o André Rebouças. Outra frase importante dele, sobre a escravidão. Tá? A escravidão não está no nome, e sim no fato de usufruir do trabalho de miseráveis, sem pagar salário ou pagando apenas o estrito necessário para não morrer de fome. Então a escravidão, de fato, na concepção do André Rebouças, não estava só no nome, escravidão, você ser escravo. Até o fato de, como muitos brasileiros vivem hoje, o necessário para não morrer de fome, que é escravidão, né? Porque faltou todo um aparato, faltou toda uma arquitetura daquelas pessoas que tiveram a responsabilidade de resolver esse problema, né? Os republicanos, quando expulsaram a família real, e os proprietários de terra, os senhores, né, de terra, que simplesmente ignoraram o fim da escravidão como lei e jogaram ao léu os escravos, os negros, fazendo com que eles voltassem à escravidão ou simplesmente ganhassem um salário para não morrer de fome, como acontece muito hoje em dia ainda no Brasil. Tá? O André Rebouças também tinha outras coisas que ele defendia que era bastante interessante. Ele defendia o ensino prático aos alunos aliado às suas necessidades. Tá? Isso é muito importante. A gente vê um ensino no Brasil que não tem prática, na prática não significa nada. Ou significa para atrapalhar, para destruir. Né? Um ensino que não tem uma eficácia verdadeira de construir. É um ensino que tem a eficácia de destruir o que pouco foi construído. Então, André Rebouças defendia uma ideia de um ensino prático, ou seja, os alunos têm que receber aquilo que eles querem, mas eles também têm que ter praticidade. Não é só receber o que você quer, eu, aluno, quero isso, isso, isso e isso. Sim, mas e o que é que você vai fazer? E a prática? E o retorno? Né? Então, importante isso também. Foi professor da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, onde ele ensinava arquitetura, botânica e zoologia. Tá? Então, o André Rebouças é mais um daqueles, né, que viveu na época da escravidão, defendia o fim dela, mas com um plano aliado a isso, porque só o fim pelo fim não adiantava, né, como a gente vê, não adiantou, tem muita gente que vive ainda na escravidão. Né? E era um negro, né? Era amigo pessoal da princesa Isabel, amigo pessoal do Dom Pedro II. Inclusive, quando a monarquia brasileira é expulsa pelos republicanos, ele também vai embora do Brasil, vai morar em Portugal, vai morar na França, na Angola, e depois retorna a Portugal, onde falece em 1894. Tá? E é mais uma prova de que nem todos os negros na época do Império no Brasil eram escravos. Existiam negros, né, como André Rebouças, que não só tinham status bem alto na sociedade, como eram amigos da família imperial, tirando aquele rótulo de que a família imperial apoiava a escravidão ou não ignorava a escravidão, ou então não tinha contato com os negros, apenas explorava isso, tá? Então esse é o vídeo de hoje e logo em breve trarei mais alguns outros personagens importantes da nossa história.